Olá, um dia desse eu recebi no WhatsApp uma frase assim: se tem uma lição que o Brasil precisa aprender a fazer, é respeitar o professor em sala de aula. Eu concordo. Eu concordo e digo ainda mais, é muito urgente que isso aconteça. Sabe por quê? Porque hoje temos inúmeros professores estressados, doentes, com medo de entrar na sala de aula, porque o desrespeito para com o professor em sala de aula é gigantesco. E aí eu fui procurar saber por que nós chegamos a esse ponto. Na minha época não era assim. E aí eu vi que uma das coisas que faltou e está faltando são aqueles famosos livros de educação moral e cívica que, pelo que eu vi, foram banidos da sala de aula. Foram banidos da escola. E não somente da escola, de qualquer lugar desse país. Eu procurei no Sebo. Sebo são aquelas livrarias, né, que vendem livros antigos, né, da minha cidade. Eu não encontrei. Falei, na biblioteca municipal deve ter, porque lá tem livros de 50 anos ou mais. Cheguei na biblioteca municipal, o funcionário que me atendeu falou, não tem. Eu falei, bom, agora eu vou para a internet. Eu vou procurar na internet, talvez eu encontre um livro de educação moral e cívica lá. Na internet eu também não encontrei em nenhuma livraria que procurei. Encontrei alguns no Mercado Livre, mas eram relíquias de pessoas que tinham, da minha época, que estudavam a minha época, 40, 42 anos atrás aproximadamente, e guardaram como relíquia. Esses até queriam vender, mas eram poucas unidades, era um para cada pessoa e pediam preços exorbitantes. Então o que eu pude perceber? Que a falta do livro, das matérias de educação moral e cívica, que ensinavam valores para os alunos, eles foram banidos pelo governo de esquerda que governou o nosso país aí de 15 anos ou mais. Foram banidos, realmente você não encontra. Livros antigos você não encontra mais. Nesses livros tinham lições que ensinavam valores. E entre os valores, a pátria, para com os pais, com a sua religião, estava também o respeito com o professor em sala de aula. O governo de esquerda percebeu que quanto mais ignorante uma população for, é mais fácil dela ser controlada. E para isso, fez com que os alunos fizessem, através da liberdade de expressão em sala de aula, falassem o que quisessem e fazerem o que quiserem fazer em sala de aula. E com isso os nossos professores estão sendo maltratados, estão sendo ofendidos, estão sendo humilhados por moleques em sala de aula, por alunos que não aprenderam o respeito com seus pais e também não os empregam em sala de aula, e parece que as nossas leis fazem pouco em exigir esse comportamento. O futuro dos nossos jovens estão comprometidos. Um outro mal que eu percebi em sala de aula é que com essa parafernália que os jovens praticam em sala de aula, eles não aprendem. Não tem como um aluno chegar na sala de aula, colocar uma música com rap ou mesmo no fone de ouvido e aprender matemática, aprender português. Como que o professor vai chamar a atenção? É só chamar a atenção que aí o filho reclama em casa, os pais aparecem na escola com pedras e pau para atirar nos professores, achando que ofenderam os seus filhos. E hoje o que nós percebemos? Pela falta de respeito em sala de aula por parte do aluno, há professores estressados, há professores que estão sofrendo depressão e há professores que estão desestimulados em ensinar. E mais ainda, alunos que estão desestimulados e muitas vezes com o apoio de órgãos que empregam para cima deles uma falsa proteção, o desejo de aprender em sala de aula. E os nossos jovens praticamente estão com seu futuro comprometido, porque o conhecimento não absorveram. Uma outra coisa que eu percebi na escola é essa coisa de progressão continuada. Sim, ele vai passando de ano, vai passando até terminar o terceiro colegial sem a menor condição de estar preparado para um futuro exigente. Um dia desse, eu trabalho com alguns jovens, eu pedi para que eles fizessem uma redação. Eu tive medo da redação. Eu tive pavor quando eu vi aquela redação. Aí eu fiquei olhando, para as provas do Enem e vi o que o Enem exige. Os nossos jovens, principalmente aqueles que estão na faixa de poder aquisitivo bem baixa, esses jovens não terão condições de enfrentar as provas do Enem e muito menos um futuro promissor. E o que eu vejo com isso? O professor, ele precisa ser valorizado. O nosso ensino, ele precisa ser reformulado. Valores que fizeram sucesso no passado precisam retornar para a sala de aula,
porque assim os alunos aprenderão a respeitar os professores terão oportunidade de ensinar aquilo que os nossos alunos precisam aprender para enfrentar um futuro cada vez mais exigente. Então, é urgente que o professor realmente precise ser respeitado em sala de aula. E isso precisa começar lá na família. A família precisa ser trabalhada. O ensino precisa ser reformulado. E a nossa justiça precisa dar o apoio que os nossos professores, os nossos mestres precisam dar em sala de aula. Eu ouvi uma vez uma expressão que dizia assim, né? A Angela Merkel, que é a toda poderosa da zona do euro, né? Os médicos chegaram para ela e disseram: nós precisamos ganhar mais que os professores porque nós salvamos vidas. Então ela teria respondido para eles assim: como que eu vou pagar melhor vocês do que aqueles que ensinaram vocês em sala de aula? O professor precisa ser respeitado, o professor precisa ser amado. E digo mais, o professor precisa ser reverenciado. Sabe por quê? Porque ele é o único instrumento que pode tirar o ser humano da ignorância e apontar para ele um caminho de sucesso. Tá bom? É isso aí. Um grande abraço.